Asseguro-lhe no verso 11 que nós falamos do que conhecemos e testemunhamos do que vimos. Mas mesmo assim vocês não aceitam o nosso testemunho. Se referindo aos fariseus, à liderança do templo e do povo. Eu lhes falei de coisas terrenas e vocês não creram. Como crerão se lhes falar das coisas celestiais? Jesus está respondendo à pergunta de Nicodemos: como pode ser isso? Como é possível alguém nascer da água e do Espírito? Verso 13: ninguém jamais subiu ao céu a não ser aquele que veio do céu, o Filho do Homem. Da mesma forma como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê tenha a vida eterna. Porque Deus amou tanto o mundo que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Você já consegue responder a pergunta: como é possível alguém nascer da água e do Espírito? Como é possível alguém nascer de novo? Já consegue responder a pergunta? Em outras palavras, Jesus disse: crendo em mim. Porque o Filho do Homem veio, Deus amou de tal maneira o mundo que deu o seu Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Em outras palavras, Jesus diz assim: Deus me enviou porque Ele amou o mundo, amou vocês, para que vocês possam nascer de novo. E nascendo de novo da água e do Espírito, recebam a vida eterna. É isso que Jesus está dizendo. Todos nós precisamos nascer outra vez. Da água e do Espírito. Quando um ser humano nasce, algumas coisas podem ocorrer com ele. Alguns bebês não sobrevivem muito tempo, né? Às vezes eles morrem logo quando nascem. Outros adoecem quando nascem, são tratados e sobrevivem. Outros acabam morrendo por uma ou outra razão já grandinho, de um tempo depois, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11 anos. Vive um tempo e depois morre. E outros conseguem viver e sobreviver mais tempo, graças a Deus nós fazemos parte desse grupo, por isso estamos aqui. Um dia nós nascemos. Mas Deus quer que todos nós experimentemos o nascimento do Espírito. O que é o nascimento do Espírito? Espírito é o Espírito Santo, é Deus. E Deus, o Espírito Santo que está conosco, que nos convence do pecado, da justiça e do juízo, Ele quer produzir em nós um novo nascimento. O que é o novo nascimento? São mudanças de ideias, mudanças de gostos, mudanças de abordagem, de perspectiva. E esta obra é o Espírito que faz em nós. Quando nós permitimos, quando nós nos deixamos Deus agir, Ele vai realizando essa obra, como o vento. Você não vê o vento, você vê apenas os efeitos do vento, mas você não vê o vento. Esses dias eu estava numa aeronave, não havia nuvens no céu, e o comandante falou de que nós iríamos atrasar um pouco, porque a aeronave estava voando contra ventos de não sei quantos, 300 e poucos quilômetros por hora. E isso provocava um pouco de resistência na aeronave, que atrasaria um pouco o voo. Eu me interessei pela informação, olhei para fora. Você acha que eu vi vento? Eu não vi vento nenhum. Não vi vento nenhum. Para mim não tinha vento. Porque faltou referência, não havia nenhuma folha balançando, não tinha nenhuma nuvem sendo levada, não tinha referência. Eu não via os efeitos do vento. O comandante percebia por causa dos instrumentos. Nós não vemos a obra do Espírito de Deus. Nós vemos os resultados na vida da pessoa, na nossa própria vida. Quando nós permitimos, Ele vai produzindo. Você já percebeu? Uma criança não nasce de um dia para o outro. Ela é gerada, tem um período de gestação. E há o momento do nascimento.
o Espírito Santo vai produzindo isso em nós. E Nicodemos ouviu de Jesus: Nicodemos, se você quiser entrar no reino dos céus, não tem outra saída para você, Nicodemos. Você precisa nascer de novo. Você precisa passar pela experiência do novo nascimento, que o Espírito vai produzir em você. Só que você não vê. Você apenas percebe os efeitos. Esses dias, eu estava conversando com alguém, com quem a gente está estudando a Bíblia. E essa pessoa disse uma coisa para mim que evidencia na vida dela o processo do novo nascimento. E eu detectei por essa informação, sabe um galho balançando? Um galho balançando, né? Ela disse das coisas que ela falou, ela disse para mim assim, essa pessoa: sabe, pastor, algumas coisas são tão fúteis, que antes eu até me interessava por elas, agora já não tenho mais prazer nelas. São tão fúteis. Por que uma pessoa que gostava de coisas fúteis, agora já não está mais gostando de coisas fúteis? Por quê? O que é isso? O que é isso? Não é o Espírito trabalhando de dentro para fora e vai produzindo uma mudança nas ideias, na maneira de pensar, de agir, de se relacionar, de viver? É isso a obra do Espírito de Deus. Quando nós cremos em Jesus, quando nós confiamos nele, naquele que veio, morreu por nós, assumiu a nossa culpa, quando nós acreditamos nele, o Espírito vai fazendo uma obra em nós. E aí, quando chega um dia, a pessoa diz assim: pastor, eu quero ser batizado. Eu quero me batizar. Por que ela quer ser batizada? Ela agora vai experimentar de maneira visível a experiência subjetiva do nascimento do Espírito na mente e no coração. Eu procurei uma fotografia e infelizmente eu não achei. Eu queria projetar aqui. Se um dia você tiver a oportunidade de ver alguém batizando alguém, você vai perceber que quando a pessoa é mergulhada, imergida na água, a ilusão óptica da água dá a impressão que a pessoa está sepultada. Quem olha tem a impressão de que a pessoa está morta, sepultada. Essa é a ilusão de óptica que a água dá. E quando a pessoa surge da água, qual é a primeira coisa que ela faz? Respirar. Nós temos aqui em nossa igreja alguns obstetras, né? A Sônia, a Márcia, a doutora Araceli sabe disso. Quando uma criança nasce, né? Logo começa o processo da respiração. O mecanismo automático que Deus colocou começa a funcionar. Na vida cristã é assim. Nascer da água e do Espírito. Não existe nada místico no tanque de batismo. Não existe nenhuma áurea, nenhuma energia na água. Não existe nada disso. É uma água comum, é um tanque comum. Apenas a pessoa, porque ela quer, ela escolheu, ela decidiu. Ela quer. Ela entra publicamente na água diante de um grupo de pessoas. E ela permite ser batizada porque ela creu. Ela creu. Ela está demonstrando isso. E é muito interessante. Chega a hora certa da pessoa tomar essa decisão. Algumas pessoas dizem assim: não, pastor, eu não quero me batizar ainda. Você lembra do dia que você se batizou? Você consegue lembrar do dia que você se batizou? Um dia você se batizou. Você demonstrou publicamente que você nasceu da água e do Espírito. Aí você deve pensar assim: mas pastor, tenho vivido às vezes a minha vida cristã meio confusa, com trancos e barrancos. É assim mesmo. Quando uma criança nasce, ela fica com catapora, ela pega um monte de doenças, ela vai vivendo, mas ela vai vivendo. A vida cristã também é assim.
E quanto mais nós estamos ligados a Cristo, mais nós convivemos com Cristo através da leitura da Bíblia, da comunhão, na participação nos cultos, no testemunho, no partilhar da verdade, no ensinar as outras pessoas, no integrando, a gente vai vivendo uma vida cristã mais sólida, com menos vírus, menos gripes espirituais. Mas de vez em quando a gente pega uma gripe espiritual. E aí a gente tem a Santa Ceia, que é o lava-pés. O lava-pés é um rebatismo, é uma experiência da renovação dos propósitos. Jesus disse para Nicodemos: quem não nascer da água e do Espírito, não vai entrar no reino dos céus. Este era o problema de Nicodemos. Ele ficou confuso, mas Jesus explicou: você tem que nascer da água e do Espírito. Você não vê a obra do Espírito. Mas se você crer em mim como Filho de Deus, como aquele que o Pai enviou para você ter vida eterna, você vai nascer de novo e ter a chance de viver eternamente. Este é o plano de Deus. Hoje de manhã nós teremos a oportunidade de presenciar o testemunho de 3 pessoas convictas daquilo que creem e daquilo que querem. Elas vão demonstrar publicamente a nós que elas creem em Jesus Cristo e que elas permitiram que o Espírito produzisse no coração delas e na vida uma experiência do novo nascimento. E eu vou convidá-las para que venham aqui. Eu quero conversar com a Maísa, com a Eliane e com o Caio. Pode vir aqui em cima. Um dia Jesus falou assim: quem crer e for batizado será salvo. Quem crer e for batizado. A pessoa, ela precisa crer. Como vocês serão aceitos como membros aqui em nossa igreja, em nossa comunidade, nós costumamos fazer umas perguntas. Não é um teste, não é um vestibular, não é nada disso. Algumas perguntas assim básicas daquilo que vocês têm crido, para que a igreja possa dizer: não, eles creem mesmo nas crenças básicas, fundamentais do cristianismo. Então eu vou fazer algumas perguntas para vocês. Nós já conversamos algumas coisas. Vocês creem em Deus Pai, em Jesus Cristo, seu Filho, e no Espírito Santo como a Santíssima Trindade? Sim, eu também creio. Você também crê? Sim? Vamos aproveitar essa oportunidade para revisar aquilo que nós cremos, aquelas perguntas que nós respondemos no dia do nosso batismo. Vocês creem que Jesus Cristo, o nosso Criador, assumiu a nossa culpa, o nosso lugar aqui nessa terra, morreu por nós para nos salvar? Vocês creem nisso? Sim? Você acredita que Jesus perdoou os pecados de vocês, que vocês foram aceitos por Ele, por Jesus, e que por terem sido aceitos por Jesus, o nome de vocês está no livro